Shirley está entrando. Pessoal, vou chamar a atenção aqui para esses estágios da doença e, assim, quando a gente vai para nossa prática clínica mesmo, a gente vê de fato isso aí, é extremamente real. Então, quando a gente entende, quando a gente sabe, a gente associa esse quadro aqui, né, com os graus da doença, a gente, de fato, quando vê o paciente, a gente identifica como é que ele está, qual é o grau, sabe? O prognóstico dele mais à frente, como seria, como será. Então, é interessante. Assim, para mim, primordial, tá? Então, a gente saber o que é que acontece em cada grau, tá? Tem alguns estudos que mostram o grau leve, o moderado e o grave, né? E esse aqui ele está destrinchando de uma forma mais específica, né? E de fato, provavelmente próximo semestre, quando a gente tiver fazendo atendimento domiciliar na comunidade, vocês vão se deparar o estágio 4, né? Porque geralmente a gente pega paciente com demência, a gente observa que ele está esquecendo, os familiares relatam e tudo mais, mas essa fase terminal da fase 4, que o paciente ele não consegue deglutir, ele já tem uma dificuldades respiratórias, enfim, é bem interessante. Então, vamos prestar atenção nesse quadro, né? Pode continuar, Letícia. Eu acho que já todo mundo já entrou, tem que entrar. Eu não sei se vocês chegaram a ouvir a parte que eu falei, mas esse estágio 1, ele normalmente passa despercebido, tanto pelo indivíduo Sim, que tem o Alzheimer, quanto pelos seus amigos e parentes, porque muita gente considera assim, é coisa da velhice, é porque ele está ficando velho, essas coisas são normais, e aí normalmente o Alzheimer ele não é diagnosticado nesse estágio, justamente por isso, porque passa despercebido mesmo. Já em relação ao estágio 2 ou estágio moderado, esse indivíduo começa a apresentar dificuldade para falar, tanto na questão de formular o pensamento, de formular uma frase, como também na questão da própria fala, da dicção, do uso das palavras. Tem dificuldade para realizar tarefas simples e coordenar movimentos. Ele pode apresentar dificuldades para cozinhar, limpar alguma coisa. Ele não consegue, por exemplo, varrer uma casa. Claro, ele varre, mas não é da mesma forma que antes, por exemplo. Então, ele não consegue coordenar bem esses movimentos e também pode apresentar agitação e insônia. E lembrando que, como o Alzheimer é uma evolução lenta e progressiva, os sintomas do estágio 1, eles também estão presentes no estágio 2 de forma mais presente e de forma mais notável. O estágio 3, ou o estágio grave, ele vai apresentar já uma resistência à execução de tarefas diárias. Então, muitas vezes ele não consegue tomar banho sozinho, precisa de ajuda para se limpar, para se vestir, para escovar os dentes. Às vezes não consegue, como eu citei anteriormente, cozinhar, varrer uma casa, fazer suas atividades de vida diária. Pode ainda fazer, nesse estágio ele ainda não tem total dependência das suas AVDs, só que ele vai fazer, não faz como antes, na verdade. No estágio 3, ele pode apresentar incontinência urinária e fecal, apresenta dificuldade para comer, porque já é aí que começam a ter esses problemas na deglutição, e começa a apresentar uma deficiência motora progressiva, que piora mais ainda a questão da realização das atividades e da coordenação dos movimentos. O estágio 4, ou estágio terminal, é quando o indivíduo ele já está restrito ao leito. Então, essa deficiência motora progressiva, ela evoluiu, aquele paciente ele não anda, e se anda, ele tem muita dificuldade para andar. Tem o mutismo, que ele não consegue falar, o paciente ele fica praticamente sem fala, não, ele nem consegue, às vezes, processar, e se consegue, ele não consegue, e se consegue processar uma fala, se consegue formular uma fala, ele não consegue exteriorizar essa fala.
apresenta dor à deglutição, o que vai fazer com que ele tenha problemas na alimentação, e ele pode apresentar infecções intercorrentes. E como o Cleiton até falou no início, existem algumas outras fontes que ela subdivide esses estágios em estágio inicial, intermediário e avançado. E ele vai apresentar as mesmas coisas que eu citei aqui de forma progressiva. E aí, infelizmente, os estágios dessa doença, eles progridem, como deu para perceber, para uma dependência desse indivíduo. Então, esse estágio 4 também é aquele em que o indivíduo ele tem total dependência de um cuidador, de familiares, e ele não consegue mais realizar suas atividades diárias. E, infelizmente, também, o Alzheimer ele pode vir acompanhado de outras doenças, como a depressão, ansiedade e apatia. Pode passar, Gabi. Alguma dúvida em relação aos estágios? Não. Não pode passar aí, Gabi. Pronto, Galera, agora é... Só licença, desculpa atrapalhar e desculpe sair no meio da apresentação. Mas, Cleiton, eu vou precisar ir no veterinário, viu? E fecha meio-dia lá. Tá certo. Algum problema? Não, sem problema. Certo. Obrigadão, viu? Valeu. Em relação aos sintomas, eles estão totalmente ligados aos estágios que eu falei anteriormente. O principal problema, né, que esse indivíduo apresenta vai ser na memória. E assim, em relação à memória, é comum que até mesmo nós tenhamos lapsos de memória, linhas bestas mesmo, isso acontece. Comigo mesmo acontece direto. Só que o do indivíduo que tem idoso, ele é muito visível, muito frequente, muito progressivo e não retorna, né? Essa memória é perdida e não há retorno dessa perda. E aí ele começa a ter pequenos esquecimentos e confusões. Essa perda de memória, que inicialmente na doença é recente, ela passa a ser uma perda de memória remota. Ele pode apresentar dificuldades para encontrar palavras, às vezes não lembra o nome de objetos, não lembra o nome de pessoas. Começa também a repetir a mesma pergunta várias vezes, justamente porque ele não se lembra que ele acabou de fazer aquela pergunta, que ele acabou de falar tal coisa e aí ele fica repetindo. Tem também, os sintomas, eles se apresentam referente ao pensamento e raciocínio, então ele vai ter dificuldade para formular frases, pensamentos, não consegue se concentrar e pensar. Essa questão também da tarefa, ela se torna muito difícil, porque ele não consegue fazer duas coisas ao mesmo tempo, pensar para fazer uma coisa e pensar para fazer outra, isso ele vai apresentar dificuldades. Os sintomas também vão estar relacionados com dificuldade de planejamento e execução de tarefas, não consegue elaborar estratégias para resolver problemas, vai visitar uma filha, por exemplo. Muitas vezes ele não consegue aquele caminho que ele ia por anos para visitar a filha dele, ele não consegue mais executar, ele não consegue saber mais se é para a direita, se é para a esquerda, vai apresentar problemas para dirigir automóvel, vai apresentar problemas na personalidade e comportamento, tendo irritabilidade, agressividade, apatia, desconfiança, retraimento social e entre outros. E isso justamente porque muitas vezes é difícil para o próprio indivíduo, tipo, ele reconhece que está tendo essa perda de memórias, mas muitas vezes ele não quer reconhecer isso e acaba se isolando, tem vergonha de que as outras pessoas percebam que ele está com essa perda de memória, ele mesmo fica irritado por ele estar tendo lapsos de memória, por ele não estar conseguindo executar as tarefas como antes. E isso pode fazer com que ele tenha esse retraimento social, essa irritabilidade, agressividade e etc. Alguma dúvida em relação aos sintomas? Não. Não. Pronto, pode passar. Isso. Em relação aos fatores de risco, o Alzheimer ele vai estar diretamente ligado à idade. Então, pessoas normalmente idosas, né, que já têm uma idade avançada, elas vão apresentar essa doença. E também em relação ao histórico familiar. Se alguém da família já teve, é bem provável que outra pessoa da família possa ter também. E aí,
tem também essa questão do baixo nível de escolaridade. E isso é de acordo com o Ministério da Saúde, que eu estou falando para vocês. Que em relação a esse baixo nível de escolaridade, eles dizem que, assim, quando o indivíduo ele tem um alto nível de escolaridade, ele tem maior conhecimento, ele pratica leitura, ele conhece mais coisas e ele ativa, de certa forma, tem uma maior quantidade de sinapses no cérebro. Uhum. E aí ele tem um maior número de conexões criadas. E aí esse indivíduo, quando tem essa autoescolaridade, se ele tiver essa doença de Alzheimer, a progressão ela vai ser mais lenta ainda, porque vai precisar um maior dano a um maior número de neurônios. Já o indivíduo que tem um baixo nível de escolaridade, ele tem poucos estímulos cerebrais, e aí o Alzheimer ele se instala de forma mais progressiva, justamente porque ele degrada mais rápido essa pouca quantidade de conexões formadas. Pronto, em relação aos fatores de risco, são esses aí. Não tem muito o que falar sobre essa parte, porque realmente são poucos fatores que se conhecem. E aí, como prevenir? Assim, a doença também, de acordo com o Ministério da Saúde, ela não possui uma forma de prevenção específica. Só que aí, como a gente sabe, manter os hábitos de vida saudáveis são, assim, importantes para prevenir não só o Alzheimer, mas também outras doenças, como diabetes, hipertensão, câncer e etc. E aí, o que eles recomendam, né, para prevenir essa doença é estudar, ler, pensar, manter a mente sempre ativa, justamente pelo que eu falei para vocês, sobre as conexões neurológicas, fazer exercícios de aritmética para estimular o cérebro, jogos inteligentes, atividades em grupo, não fumar, não consumir bebida alcoólica, ter uma alimentação saudável e regrada e fazer prática de atividades físicas irregulares. Então, a prevenção é praticamente essa, manter mente e corpo ativos. Pode passar, Gabi. Alguém ficou com alguma dúvida em relação aos fatores de risco? Letícia, vai falar alguma coisa? Aqui não, era só para fechar. Aqui sobre o diagnóstico e tratamento, né? Como eu falei, Fernanda, ela precisou se ausentar. Ou ela precisou se ausentar. Aí eu liguei para ela e ela vai falar aqui. Ela vai falar? Vai. Tu vai ligar para ela? Dá para ouvir? Fala aí, Fernanda. Oi. Dá para ouvir, minha gente? Dá. Vai, sim. Peraí, deixa eu pensar aqui. Pode começar? Pode. Bom, o diagnóstico ele é feito por exclusão de outras patologias, de outras doenças, e também pode ser feito exames como avaliar a função de tireoide e também fazer exames para poder avaliar o nível de vitamina B12 no sangue. O tratamento para o Alzheimer não é assim, um tratamento que vá curar o Alzheimer, mas para poder diminuir os efeitos e retardar um pouco. E seriam os medicamentos. E também é recomendado fazer prática de atividade física. Escutaram? Daisy? Deu para ouvir? Deu sim. Fernanda, tá dando para escutar. Uhum. Pronto, alguma dúvida? Não. Pronto. E é isso, né, gente? É isso, referências. Eu queria fazer algumas colocações aqui. Queria parabenizar o grupo, certo? Pela apresentação, o slide muito bem preparado, tá? Graças a Deus, hoje a gente conseguiu ter um maior número de pessoas, né, participando.
do nosso encontro. Eu só queria, para finalizar aqui o nosso assunto, eu queria falar sobre o tratamento, né? É só fazer um adendo aqui no que foi Fernanda que falou, não foi? Não foi Fernanda que falou, pessoal? Isso Foi, foi eu acho Fernanda que Calada. Foi, Cleiton, foi Fernanda. Foi, a Fernanda Calata. Pronto. Fazendo um adendo aqui a respeito do tratamento, né? Que ele vai além da medicação e do medicamentoso e da atividade física. A gente sabe que a atividade física é fundamental, enfim, é para vários aspectos da evolução do paciente, mas a gente não pode esquecer que, gente, desliga só o microfone, por favor. Deise, desliga teu áudio. Teu microfone. A gente não pode esquecer, né, de trabalhos cognitivos, que é fundamental, do estímulo à leitura, né? Acho que foi Letícia que falou, do estímulo à leitura, de palavras cruzadas, de trabalho com cores, com números, né? Quanto mais a gente estimular esse idoso, melhor vai ser, não para que ele melhore a sua demência, mas que pelo menos estagne, fique ali e não progrida, entendeu? É dessa forma que a gente, além dos exercícios físicos e da medicação, a gente pode estar trabalhando bastante. A música terapia é uma coisa incrível, porque a gente pode associar, além da questão cognitiva, do raciocínio, ele lembrar, ele cantar a música que ele gosta de cantar, né? Vamos lembrar aqui, seu João, vamos cantar essa música de Roberto Carlos, que o senhor é fã, não é? Ele, sou. Qual é a música que o senhor mais gosta? Ele vai dizer, você vai colocar, você vai cantar com ele, né? Você vai estimular esse idoso a estar tendo um trabalho de comunicação verbal, corporal, enfim. Tem todas essas questões aí por trás que a gente pode estar trabalhando, tá certo? Deixa eu ver aqui, tem mais alguma coisa que eu ia falar? Aonde foi que eu anotei, gente? E, Cleiton, além disso do que o senhor falou na questão do tratamento, quando quando o indivíduo ele já está num estágio avançado, além dessa questão de estímulo cognitivo, a gente trabalha muito também questões articulares, Sim. musculares, justamente porque o paciente vai estar restrito ao leito, né? Então ele não tem mais aquela movimentação. Hã? Como Isso. é, Gabi? Então, já saiu? Já saiu sim, Gabi. E pode continuar, Letícia. Não, mas era só isso mesmo. Basicamente Porque isso. o E indivíduo ele isso tá... fica, pode acabar tendo as articulações contraturadas, músculos contraturados. E aí, além da gente estimular essa parte cognitiva, trabalhar também nessa questão da mobilidade, que de certa forma Até, está perdida, né? claro, e até para melhorar na vestimenta, locomoção, enfim. Isso. Eu acho que Dedé saiu, Dedé não está aqui mais, né? Mas ele me perguntou sobre a questão da influência da vitamina B12. Eu acho que Gustavo também comentou sobre a vitamina B12 na apresentação dele, e ela é fundamental, porque a vitamina B12, gente, ela tem essa correlação aí com a demência, porque seus déficits, né, vai estar estimulando a ter progresso dessa doença. A função da vitamina B12 para o cérebro é melhorar a irrigação sanguínea, tá, do cérebro, consequentemente melhorar a oxigenação, né,
retira substâncias oxidativas dessa região e ela melhora também as sinapses de transmissão nervosa de um neurônio para outro. Tá? Por isso a correlação e a eficácia da vitamina B12 para o cérebro. Tanto que, como forma de tratamento, eles utilizam, né, não sei se a palavra é meio reposição, Isso, mas que os indivíduos vão fazer a reposição dessa vitamina, porque normalmente, até no processo de envelhecimento, a vitamina B12 ela diminui, normalmente também está ligada a questões de hipotireoidismo, se eu não me engano, que se apresenta na velhice. E tá. aí, normalmente, claro, que em taxas menores, o idoso ele começa a ter perda dessa vitamina e ela é mais visível no Alzheimer, quando tem uma perda exacerbada. Justamente. Avisem a ele que foi comentado, tá? Depois ele vai ver esse vídeo. Eu anotei mais algumas coisas aqui. Sim, eu senti falta e eu queria que o grupo que não apresentou anotassem como objetivo de aprendizado desse conteúdo, tá? Para a gente discutir no próximo encontro, antes da gente discutir o assunto real daquele encontro, a gente vai finalizar com esse objetivo de aprendizado, tá certo? E, na verdade, é o seguinte, eu não sei se vocês viram, quando vocês estavam estudando, sobre algumas citações falando sobre placas senis e emaranhados neurofibrilares. Sim, Cleiton. Uhum. A gente tinha colocado como a apresentação da gente. Foi? Foi. Alguém pode complementar agora para a gente não levar para a semana que vem? Ou não? Assim, Cleiton, faz muito tempo que eu vi sobre isso, sabe? Mas o que eu lembro é que tanto as duas condições, no caso, são proteinopatias, né? Elas acontecem devido à desregulação da proteína. Agora, eu não lembro ao certo qual a proteína. Certo. Ela tem um nome bem diferentezinho. Falando sobre a doença de Alzheimer, não é, Cleiton? Isso. Especificamente. Especificamente. Eu tinha visto que, assim, eu não sei se eu vou saber explicar o certinho, porque faz também um certo tempo que eu dei uma olhada. Mas, ao que eu lembro, tudo se inicia, né, por alterações a níveis de genes. E aí existem genes que são responsáveis pela produção de algumas proteínas específicas, que são justamente responsáveis por fazer essas sinapses corretas, por manter os neurônios, os axônios, os dendritos, todos coerentes e organizados para que eles façam essas sinapses de modo coerente. E aí essas proteínas, uma delas é a beta-amiloide, e essa beta-amiloide é justamente uma das principais, né? Só que existem outros 2 tipos de proteínas também, que eu preciso lembrar, eu acho que é alguma coisa com número 1 e número 2. Eu vou lembrar certinho o nome correto delas. E eu sei que elas são responsáveis por locos diferentes genéticos. E aí esses locos são número 1, o 12, o 14, o 19 e o 21, se eu não me engano. E aí esses locos genéticos, eles favorecem a propensão, a progressão dessas beta-amiloides nesses determinados locais. E aí o que é que elas vão fazer? Elas vão favorecer essas sinapses. Então, ao mesmo tempo em que essas proteínas elas vão favorecendo, alterações a níveis na concentração dessas proteínas beta-amiloides, elas vão fazer com que existam a produção de placas. E aí é exatamente essas placas senis que vão ficar ali interferindo entre um neurônio e outro, que vai dificultar essa passagem de respostas, de sinapses de um neurônio para outro. E aí é justamente essa não transmissão dessas respostas sinápticas que vão fazer com que esse indivíduo ele tenha um retardo, uma dificuldade, uma lentidão, um esquecimento, porque esses emaranhados eles podem estar em regiões específicas do córtex cerebral. E aí onde não existe essa troca
de informações em determinadas regiões do córtex cerebral vão dificultar a transmissão de mensagens que aquela determinada região cerebral era responsável por transmitir. E aí é o que dá a justificativa do Alzheimer. Tanto a produção negativada dessas beta-amiloides pelos locos genéticos específicos, quanto também por esses emaranhados que vão dificultar a transmissão dessas informações neuronais. Perfeito. Ô Michele, e tem outra coisa também, que essa beta-amiloide ela é uma proteína responsável por dar característica ao citoesqueleto do neurônio. E quando altera esse citoesqueleto, o neurônio ele perde o seu formato e, consequentemente, não consegue realizar as sinapses necessárias. Isso. Perfeito. E, Cleiton, e as proteínas que eu estava esquecida é pré-senilina o nome. Pré-senilina 1, pré-senilina 2 e a beta-amiloide, que são a responsável pela formação do processo. Então é isso. Respondeu o objetivo de aprendizagem. Tá? Gente, muito obrigado. Alguém tem mais alguma dúvida, alguma colocação a fazer hoje? Não. Não, né? Pessoal, muito obrigado pela participação. A participação foi muito boa, tá? Então, nos encontramos agora, quinta-feira, né, com assunto normal, né, em fisioterapia esportiva. Tenham um bom dia, abraço a todos, gente. Tchau, Bom dia. querido. Bom Tchau, dia, Cleiton. Beijo. Tchau. Tchau, Cleiton. Tchau, pessoal. Tchau, Cleiton. Tchau.